Carol, muito obrigado aí pela introdução e gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade e a presença de todos. Como ela explicou, meu nome é Gino Livato e eu sou diretor comercial para a BioNTech aqui na América do Norte, então a região que envolve aí os Estados Unidos e o Canadá. E gostaria também de utilizar essa oportunidade para falar rapidamente para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de nos conhecer, quem é a BioNTech. Então, nós somos uma empresa global focada na fabricação de materiais gráficos e etiquetas para o mercado de identificação de radiofrequência e para o mercado também de autoadesivo. Falando um pouco sobre as nossas unidades de negócio, a BioNTech é dividida em duas grandes unidades de negócio. Uma que a gente chama de Graphic Label and Materials, ou GLM, que é focada na fabricação de autoadesivos, e a outra unidade de negócios, a qual eu pertenço, que é a Digital Transformation Enabler, ou a gente chama de DTE. É nessa unidade de negócio que ficam as tecnologias de RFID, IoT, das mais diversas frequências e aplicações, como o NFC, o HF, o UHF e o Bluetooth Low Energy, o BLE. Essa foto que vocês veem aí, que até parece criada por AI, não é. A gente está aqui vivendo o inverno no hemisfério norte, e esse ano ele veio com Gino, bastante força. só um minutinho que a tela não tá aparecendo aqui pro pessoal. Rapidinho, Não deixa tá? eu, O que aconteceu? Vamos lá, me conte. deixa eu Você colocar está aqui. bem? Se você conseguir compartilhar de novo, mas eu posso compartilhar por aqui também. Eu consigo. Por favor. Perfeito, agora sim. Agora parece que está sendo compartilhado. Agora Bom, foi, vamos nessa. então como eu estava descrevendo aqui, eu falei da imagem, pessoal, não estava vendo, agora sim ela aparece. Essa foto, que parece criada por AI, mas não é, do nosso centro de desenvolvimento na Finlândia. E a BioNTech conta com 7 centros desses de R&D ou de P&D ao redor do mundo, dentre eles ficam na Itália, esse da Finlândia, no Brasil, um aqui nos Estados Unidos, a França, na China e na Suécia. Então, dentro desses nossos centros de P&D, a gente desenvolve as mais diversas soluções para a área de RFID e IoT dentro dos diversos setores, que são o retail e mass market, fashion and luxury goods, a parte do mercado de luxo, industrial logistics, é a parte de tags e aplicações para a área industrial, e também a parte de hospitality and access control, que é a ideia de cartões para controle de acesso, chaves de hotel e outras pulseiras que podem fazer esse tipo de acesso e uso da tecnologia. Então, dentre dessas 4 verticais aí que a gente está nomeando, a gente vai ver como que elas participaram, como foram tangibilizadas dentro da NRF de 2025. Para quem ainda não conhece ou não teve a oportunidade de estudar um pouquinho mais sobre o evento, a NRF ela é uma feira aqui nos Estados Unidos, que é a Feira Nacional do Varejo, ou em inglês, o National Retail Federation. Essa feira está na edição de número 115, então ela é bastante tradicional aqui nos Estados Unidos, e esse ano ela ocorreu de 12 a 14 de janeiro. Eu tenho a oportunidade de acompanhar esse evento desde 2020, menos claro que a edição de 21, que foi mais híbrida e virtual por causa do Covid, mas das outras de lá para cá, eu tive a oportunidade de ver e como que houve a evolução da adoção de tecnologias e soluções no decorrer desse tempo. Então, em 2025, a gente teve como números, para ter uma ideia da dimensão da feira, cerca de 40 mil visitantes, 175 painéis e a exposição de mais de 5 mil marcas. Essa imagem que está aí, ela mostra o nosso stand da BioNTech durante o evento, no qual, durante os 3 dias, atendemos aí os mais diversos clientes do mercado que a gente atua e dos países que nos visitaram, dentre eles muitos clientes da Europa, América Central, Estados Unidos e também da Ásia. Então, entrando um pouco na ideia do nosso bate-papo já, né, que falar sobre tendências do que aconteceu na NRF desse ano, a gente pode aprender com aí cerca de players dos 4 cantos da indústria. Na parte de tecnologia, para citar alguns, empresas como Google, Amazon, Mercado Livre, Salesforce estavam por lá.
Da moda, a gente tem aí a Hermès, Gap, a Pinko, a Levi's, Tommy Hilfiger. Do varejo, claro que quando a gente fala de RFID, identificação por radiofrequência, os grandes players americanos estavam lá, como Walmart, Target, Macy's. Tínhamos também CIA, a IKEA, a OXXO e a H&M. E da parte de consumo, que traz para a gente uma nova ideia na questão de serviços e consumíveis, de produtos, McDonald's, a Kraft e na parte de entretenimento também, a Disney. Então, dentro desses segmentos, dentro dessas vertentes no mercado de varejo, de tech, moda, varejo em si e consumo, a gente consegue organizar e consegue observar 5 grandes tendências que aconteceram durante o evento desse ano. Então, nesse nosso bate-papo, a gente vai trazer os insights sobre AI, a parte de dados ou data, a parte de circularidade e sustentabilidade, uma outra grande tendência que é a personalização e, claro, a automação para escalabilidade de tudo isso que a gente está falando até agora. Então, se você perguntar em uma palavra qual foi a grande tecnologia exposta na NRF esse ano, que todas as empresas tentaram, de alguma forma, se conectar, a gente está falando na versão de 2025 do AI ou da inteligência artificial. Então, essa foi aí uma das grandes tendências e grandes tecnologias abordadas durante o evento, que já está transformando o varejo. Então, de uma forma bastante tangível, você consegue ver aplicações que transformam a maneira com que os clientes interagem com lojas físicas e virtuais, como que as lojas interagem com seus centros de distribuição e como que isso melhora a eficiência da cadeia como um todo. Então, dentre dos exemplos que a gente teve durante o evento, eu trago aqui para a gente bater um papo a palestra que a BioNTech, junto à empresa do grupo na Itália, que é a Temera, fez sobre um projeto num cliente que é a parte de roupas da Pinco. Então, o Guido Mingoni, da Temera BioNTech, e o Marco Ruffa, da Pinco, abordaram essa questão de inteligência artificial num dos painéis do evento e como que isso agregou, como que isso transformou a aplicação deles nas lojas em torno do mundo. Então, falando dos insights, a primeira observação que a gente traz era entender o que o cliente precisa, entender qual era a dor a ser atendida. Então, a questão era como resolver o produto certo, no momento certo, no lugar certo, para o cliente certo. Essa empresa, a Pinco, ela é uma empresa na área de moda feminina que tem cerca de 500 lojas espalhadas pelo mundo. Então, tem todo o desafio da distribuição e da preditividade do que o cliente vai querer estar disponível no local correto. Então, nessa ideia de estar tudo certo entre produto, momento, lugar e o cliente, a gente traz um comparativo de como é que era o processo deles antes e como ficou depois da implementação dessas tecnologias. Antes era uma maneira bastante adotada no mercado e que se difundiu muito aí no começo dos anos 2000, que era um centro de distribuição, uma questão de uma inteligência digital focada à luz da época em uma base de dados e diversas lojas físicas que faziam a gestão do seu estoque e o reporte, quando muito diário, com certeza semanal. Então, nessa arquitetura do antes, a gente tem um desenho que as lojas são ilhas, elas não conversam entre si e conversam de uma forma bastante diminuta com o centro de distribuição. Qual é a grande mudança hoje que foi descrita por eles lá e que fez uma mudança no processo no qual eles transferem as mercadorias? É a questão da digitalização e de que os estoques das lojas e as informações conversam entre si. Então, os produtos da loja A, B e C podem ser
transferidos, podem ser consumidos de uma forma dinâmica e também os clientes conseguem ter um acesso se vai estar disponível ou não aquilo que ele viu online ou aquilo que ele escolheu no mundo digital nessa loja física. Então, com isso, há um maior dinamismo na questão de estoque, na distribuição e na venda de uma forma mais efetiva. Mas aí vem o principal insight, né? Vem aí o desafio. Como implementar tudo isso? Dessa forma de implementação, as roupas, as peças, as bolsas são identificadas com um tag de radiofrequência e existe por trás um sistema de decisão por AI para fazer esse tipo de escolha em tempo real, no qual consegue medir o estoque, medir uma tendência de venda e atuar de uma forma preditiva e generativa nas lojas. Então, com isso, as tarefas foram aí totalmente automatizadas, a mão de obra foi reforçada e você consegue ter uma maior eficiência de pessoas focadas mais em vendas do que em reposição ou organização da loja, uma vez que o seu processo é mais eficiente e consegue ter metas otimizadas aí para manter o foco na operação do cliente. Então, como eu falei da questão da preditiva e da generativa, a gente consegue fazer previsão melhor do que está acontecendo na questão do churn, da clusterização e do forecast das lojas. E com isso, você tem aí o produto numa melhor sortimento e alocação, então você consegue garantir de uma forma mais eficaz que o seu produto vai estar disponível no ponto de venda, consegue traçar tendências e analisar os dados para começar a ter aí uma ideia do qual é a previsão da demanda, consegue até ainda fazer políticas de preços dinâmica, caso isso faça sentido para o modelo de negócio, e aí a questão de promoção e sazonalidade, e também entender quais são os seus campeões de vendas e o que você precisa reforçar do ponto de vista do estoque. Então, com essa análise aí generativa, você consegue melhorar as análises de desempenho, como é que funciona isso do ponto de vista da inteligência de marketing do seu CRM e suportar de uma maneira mais baseada em dados a sua tomada de decisão. E com isso, melhora a interpretação dos relatórios que você tem nas lojas, consegue criar um bot para reabastecimento avançado e ainda ter ferramentas para descrição e tradução do produto de uma forma acessível e em tempo real. Então, com essa mudança, com essa implementação da tecnologia de identificação dos produtos na loja, a monitoração dinâmica do estoque e as decisões por AI, você consegue aí ter uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente de gerenciar e analisar o seu ponto de venda. Como a gente começou a falar, a gente vai tratar aí de 5 insights. Então, esse primeiro, resumindo, a gente falou sobre a inteligência artificial, o AI, e como isso está sendo associado na questão das lojas. A gente vai falar também um pouquinho mais para frente de como associar essa questão da radiofrequência, do RFID, com o rastreamento por câmeras e imagens dentro de lojas autônomas. Bom, então, a inteligência artificial foi o grande motivacional, aí foi a grande marca, vamos dizer assim, do ponto de vista tecnológico da feira. E aí, com ela, com essas leituras, a gente tem acesso a uma grande massa de dados dentro das lojas e dentro do processo de varejo. Então, isso também foi abordado durante a NRF, de como esses dados estão transformando a realidade. Como é que são as tendências aí da análise de dados para mudar a maneira com que você interage com sua loja e seu produto e principalmente com os seus clientes. Então, uma vez que você consegue ler e consegue ter acesso a essas informações, é muito importante saber como trabalhá-las, né? Porque o dado em si, ele não vai te trazer nada, a não ser que você tenha uma ferramenta, uma maneira de fazer a interpretação. Então, a principal análise, a principal ferramenta que a gente traz aí é entender como esses dados, como essas informações podem te ajudar, principalmente aí na gestão de forecast, identificar padrões de tráfego, entender a alocação mais eficiente de equipes,
substituir principalmente as contagens manuais por uma medição em tempo real do que você tem nas lojas e personalizar e inovar nesse caminho. Então, você consegue analisar de uma forma mais profunda qual é a jornada do seu cliente na loja, identificar umas necessidades que podem, porventura, não estar sendo atendidas pelo público e você conseguiria aí fazer uma expansão do seu negócio, e o desenvolvimento de soluções omnichannel. Essa palavra já foi bastante utilizada na NRF, se a gente trazer 22 e 23, que foi um momento bastante crucial da tecnologia auxiliar a loja física de uma era pós-Covid, e hoje não vejo que o consumo, o varejo no mundo vai viver sem essa questão de interagir o físico com o digital, ou seja, você escolhe no lugar, na sua casa, onde você quer que você esteja, e tenha a pressa, tenha a necessidade de acessar esse produto, não quer esperar ele chegar, e você vai buscá-lo. O segredo do sucesso aí, e que os dados e a tecnologia te ajudam, é garantir que aquilo que seu cliente quer está disponível no ponto de venda que ele escolheu. Então, dessa maneira, você consegue organizar melhor o layout e o merchandising da sua loja, através, inclusive, de mapas de calor, entender quais são aí as disposições dos seus produtos em relação a como os seus clientes andam dentro da loja. E aí, mais uma vez, a câmera e os sistemas digitais de infravermelho, de sensores de temperatura, conseguem dizer aonde tem mais gente, qual é a maior concentração de pessoas na sua loja, e melhorar a organização do seu espaço físico baseado em dados. Então, você consegue também ter uma melhor gestão dos seus produtos, planejar de uma forma mais estratégica os lançamentos e como esses produtos vão ser dispostos nas lojas e fazer uma otimização do seu fulfillment. Então, trazendo aí os pontos que a gente está falando de insight, o AI, a leitura, a identificação por radiofrequência gera esses dados. Uma outra tendência é como a gente consegue tratar esses dados e tirar vantagens dele, culminando aí num processo mais competitivo, que a gente traz um exemplo do caso que a gente tem, que a BioNTech fornece a tecnologia na Finlândia, que é o Nordic ID, com a solução do mini-market. Então, esse é um mercado autônomo operado por RFID, que através do sistema de leitura dos tags e do tagamento dos produtos nas lojas, essa loja não tem funcionários, a não ser que seja para reposição. Então, o cliente consegue fazer a leitura dos produtos, sair da loja e efetuar o pagamento de uma forma dinâmica, sem interação com ninguém. E aí, essa loja pode ser gerida com visibilidade em tempo real dos níveis de estoque, analisar o comportamento do cliente e diminuir a questão aí de falhas e melhorar o serviço. Claro que a gente está falando de Finlândia e tem algumas questões culturais quando a gente traz isso para outros países, mas creio que a associação tanto de tecnologia de imagens e a utilização do RFID é o que vai levar esse processo mais e mais adiante. A adoção dessa tecnologia também aconteceu em outras ocasiões, como foi a grande adoção pelo Amazon Go, mas era uma loja confinada focada apenas na imagem. Então, dependendo do volume, de como o público se comportava, ela tinha algumas dificuldades para fazer a contagem e a saída do estoque. Por isso que trazer a RFID, trazer a análise de dados, auxiliando também com outras tecnologias como a imagem, pode garantir um melhor sucesso para esse tipo de aplicação. Então, seguindo aí na nossa jornada da tecnologia e dos insights da NRF, a gente falou um pouquinho de AI, falou também da questão agora dos dados, e vamos entrar num outro tópico que foi abordado, ele vem crescendo mais e mais, e de uma forma mais estruturada, na qual a gente consegue tangibilizar aplicações e ganhos, que é a questão da sustentabilidade e da economia circular. Muito se fala sobre o que é sustentável, o que é economia circular, do circular fashion e reutilização, e isso é um tema que mais e mais cresce do ponto de vista da preocupação com a gestão dos recursos do meio ambiente,
mas principalmente de como a sua marca é vista com relação a esses valores pelo mercado que vai consumir o seu produto, pelo mercado ao qual a sua marca está se posicionando. Então, dentro dos insights aí que a gente pôde observar na NRF, a questão da sustentabilidade e economia circular foi um ponto bastante abordado, no qual trazia as ideias da gestão de resíduos, governança sustentável e design e informação. Eu vou trazer um gráfico aqui agora que ajuda a tangibilizar e a expandir esses conceitos para a gente conseguir entender qual é a tendência da rastreabilidade do ciclo de vida desse novo modelo. Então, hoje, está sendo criado e é cada vez mais importante para as marcas e para o consumidor entender qual é 100% da origem do seu produto. O cliente final, mais e mais, está preocupado com todo o processo de supply chain e da cadeia de suprimentos, desde a produção, passando pela manufatura, a logística, até esse produto chegar no cliente final. Então, existe a questão da preocupação de qual é a origem da matéria-prima, como essa matéria-prima foi desenvolvida e como é que ela vai chegar ao ponto de manufatura. Qual é a pegada de carbono, qual é a porcentagem de matéria-prima que é reciclada e é utilizada nesse processo, e como isso chega no momento da logística e distribuição, né? Como que isso atinge o seu cliente. Então, há essa preocupação de como essa informação ela vai ser segura, ela vai continuar garantindo a sua privacidade e como ela vai ser acessada pelo cliente final. Mais e mais a gente começa a ver, e foi uma outra tendência da NRF, falar sobre o novo modelo circular, trazendo a questão do passaporte de produto digital, ou a sigla em inglês, que seria aí o DPP. Então, o que é esse conceito que começou a ser abordado? É uma maneira que você, cliente, através do seu celular com tecnologia de NFC ou NFT rastreado, ou até através de um QR Code, você consegue ler a informação daquele produto, garantir que ele é autêntico e qual é todo o caminho da cadeia de suprimentos da fabricação desse produto, desde a matéria-prima até como ele chega à sua mão. Isso passa a ser mandatório num futuro não muito distante, a partir de 2026, ele começa a ter uma obrigatoriedade no mercado europeu e, com certeza, já há uma preocupação aqui nos Estados Unidos e, claro, com outros mercados consumidores, de como essa questão da sustentabilidade e da garantia da rastreabilidade vão afetar os produtos. Então, nessa ideia aí da rastreabilidade, de ciclo de vida, a gente também traz um exemplo de modelo circular, que é um cliente da MCM, da Harper Collective, que utiliza já esse DPP, passaporte de produto digital, de uma forma completa na sua cadeia de suprimentos. Então, alguns números que a gente tem é que 90% dos clientes que utilizam essa tecnologia de RFID para autenticação dos produtos, 30% deles já adotaram um novo método ou uma maneira de modelo circular. Então, com isso, cada vez mais as marcas vêm adotando essa direção de fazer a leitura e de garantir a informação para o seu cliente final, que tem total transparência no processo de supply chain, como é que é feito a avaliação da matéria-prima, a reciclagem dela, como ela é transportada e qual é a pegada de carbono que isso deixa, qual é o rastro para esse produto sair do centro de distribuição e ir até o ponto de consumo, e também garantir a autenticidade e, dependendo uma aplicação também para as marcas de luxo, como é que se comporta o mercado de segunda mão. Então, você consegue vender um produto de luxo de alto valor agregado e transferir de forma segura a propriedade desse produto para o seu próximo dono através da tecnologia de NFC e agora garantindo também a certificação da origem de todo o processo de fabricação com o DPP, com o passaporte de produto digital.
Então, mais uma vez, recapitulando aí os nossos passos dentro dos insights da NRF, a gente falou de inteligência artificial, dos dados que isso trazem, como esses dados agora chegam na ponta, chegam na mão do seu cliente, através principalmente de informações na área de sustentabilidade e modelo circular de consumo. Bom, dentro de todas essas tendências, existe uma coisa muito importante que a gente falou lá, que é a experiência do cliente. Então, o AI vem ajudando, como a gente falou, o backstage, como é que funciona a parte de trás do processo de produtos que chegam no seu ponto de venda, os dados que você tem com isso, como garantir que seu produto é autêntico e sustentável, mas o seu cliente quer interagir, o seu cliente quer personalizar, o seu cliente quer ter uma maneira de sentir que aquele produto, aquele design é exclusivo dele. Ter essa questão de exclusividade e do design, sim, é uma maneira muito importante. Mas mais do que isso, é importante entender como é que a gente consegue escalar esse processo de personalização. Então aí vem mais um insight, vem mais uma tendência na qual a tecnologia de identificação por radiofrequência associada à inteligência artificial e a modelos físicos e digitais consegue escalar essa questão da personalização. Então, com isso, os varejistas aí estão usando cada vez mais a inteligência artificial para criar experiências personalizadas em canais físicos e digitais. É o que o mercado hoje gosta de dizer, a nova tendência aí do ponto de vista dos acrônimos e das palavras adotadas do inglês, que é o digital twins. É você ter um produto que ele nasce no mundo digital e tem o seu gêmeo físico criado, feito, trazido para a realidade no mundo real. Então, com isso, os motores de busca por AI conseguem oferecer mais produtos, conseguem fazer uma modelagem desse produto de uma forma 3D através de aplicativos para o celular, e ainda você consegue utilizar a realidade virtual para projetar esse produto no uso, na mesa ou até num espelho no qual você se vê utilizando uma bolsa e você acabou de escolher a cor para você, antes de encaminhar isso para a loja e ter a experiência do produto de uma forma aí física e tangível. Então, através desses sistemas de desenvolvimentos virtuais, você consegue fazer a escolha do seu produto e chegar na loja e ter essa questão do produto personalizado da maneira que você queria, de uma forma mais rápida. E com isso, você consegue aí um maior engajamento digital do seu cliente e fazer a ativação do produto físico. Então, os clientes têm armários inteligentes para fazer a retirada do produto, ele pode chegar na loja, ele já escolheu, sabe que é aquela cor ou aquele modelo que ele quer, pode até já ter efetuado o pagamento e apenas faz a retirada do produto físico, na qual os armários ou as estantes inteligentes já informam que aquele produto saiu, a hora que o cliente faz a autenticação, que está na mão do cliente correto, e que a peça precisa ser reposta no estoque. Então, com isso, a gente traz a ideia do checkout móvel ou da retirada dos produtos na loja, e o cliente, utilizando de tecnologias como os espelhos digitais, podem fazer a utilização de visualizar esse produto e receber até sugestões de outros produtos ou acessórios que possam combinar com esse produto que ele escolheu. Então, um dos casos que a gente expõe aqui, e foi o tema da palestra de 2024, da parceria da BioNTech com a Bulgari, a gente expôs esse caso também na NRF de 24, que era a questão do engajamento digital e ativação do produto físico. Então, através da tecnologia de NFC inserida na bolsa, o cliente consegue fazer a leitura desse NFC, saber toda essa questão da cadeia de suprimentos que eu falei, da origem do produto, verificar se o produto é autêntico e ainda numa questão de revenda, fazer a transferência desse produto para o próximo dono. Do ponto de vista da loja, ele consegue garantir que as bolsas que foram destinadas a um certo mercado estão sendo comercializadas naquele mercado através da geolocalização do momento que o cliente faz essa leitura. Claro que mantendo todas as questões de privacidade, então ele não sabe de quem é a bolsa, ele só sabe que aquela bolsa está
na localização correta e consegue fazer a gestão de estoque, fabricação, movimentação da loja, através também da experiência do cliente. Então, com isso, a gente traz uma questão da escalabilidade da personalização. Você desenha um produto para você no mundo virtual, faz com que ele seja transferido para o mundo real através da fabricação da Build to Order. O produto é feito somente para você e você faz a retirada na sua loja, na qual você pode ter outras experiências aí de compra e fazer, inclusive, o pagamento sem que ele seja assistido através da utilização de tecnologias. Então, com isso, a gente traz aí mais uma tendência, que foi a personalização e principalmente como escalar essa personalização, associado aos outros temas que a gente já falou, de inteligência artificial, dados e um consumo sustentável. Ao longo dessa jornada, a gente observa que esses insights eles são complementares e vão evoluindo através da experiência, através da adoção do cliente de novas tecnologias. Então, cada vez mais, para que isso aconteça, para que essa experiência continue crescendo, principalmente para o cliente, no ponto de venda, esse ponto de venda hoje ele é mais dinâmico, ele pode tanto ser na mão do cliente quanto na loja, a gente não pode se esquecer da última tendência que a gente vai falar aqui, que é a ascensão da automação. Então, self-checkout, just walk, são tendências que estão cada vez mais acontecendo e sendo difundida nos mais diversos mercados. No passado, quando a questão do self-checkout começou, eram mais focadas em produtos de maior valor agregado e de uma forma diferente. Então, uma das primeiras experiências utilizando essa tecnologia, você podia encontrar na loja da Apple, na qual você fazia a leitura do código de barra do pedido e fazia o pagamento no seu celular e sair da loja. Isso foi evoluindo para o self-checkout nas áreas de varejo, então hoje é comum o Walmart nos Estados Unidos ter o mesmo número de self-checkouts do que de caixa de supermercado com pessoas fazendo a leitura dos produtos. Isso vem se expandindo para outras áreas não tão focadas do ponto de vista de volume, mas sim de tecnologia, claro, principalmente para a questão do custo. Então, se você observar, por exemplo, a loja de acessórios, de material para pintura, etc., que é a Michaels aqui nos Estados Unidos, ela já partiu para essa questão de self-checkout e trocou cerca de 4 caixas numa loja para um caixa físico e 3 virtuais. Então, cada vez mais esses processos de automação vão ficando mais evidentes na experiência do cliente. E claro que para isso acontecer, a identificação por radiofrequência, a utilização de tags nas roupas, produtos, e agora na grande a expansão nos Estados Unidos para a adoção dessa tecnologia em mercadorias em geral, como eles chamam aqui de general merchandise, vem expandindo a identificação e sim o uso da automação para a questão do checkout. E aí, cada vez mais, os dispositivos inteligentes, interativos, estão fazendo uso disso. Então, você tem experiências de espelho virtual, que você consegue se ver com a roupa, ver qual roupa que complementa, ou ter algumas outras experiências de cenários que você pode usar aquela roupa, e tudo isso dentro de um provador. Isso também já é realidade no mercado brasileiro, quando você tem alguma experiência de grandes varejistas que hoje, através de um leitor de RFID portátil, consegue fazer com que um funcionário da loja te auxilie a procurar uma roupa, uma peça de um tamanho específico, de uma cor específica, que por algum acaso não está disponível naquela gôndola que ele deveria. Então, através do dispositivo móvel, é possível que o colaborador traga esses dados em tempo real e fazendo uma melhor gestão das prateleiras, que inclusive podem trabalhar de forma inteligente. Então, elas avisam que o material foi retirado e que esse precisa ser reposto. Dessa forma, a gente traz aí algumas otimizações do ponto de vista operacional, de rastreamento preciso de produtos, entender melhor a questão da gestão do inventário e reposição e fazer uma análise preditiva de otimização de processos. E os dispositivos inteligentes cada vez mais conseguem fazer réplicas digitais das lojas físicas, melhorando e mudando a experiência do cliente e com a criação do passaporte digital, o cliente, além de toda essa interação, ele ter a certeza que ele está fazendo um consumo
da forma mais sustentável possível. Então, dentro desse bate-papo nosso, a gente começa a partir para um fechamento e depois para a parte de perguntas, que é um resumo do que a gente fez até agora, de quais foram aí os principais takeaways dessa NRF 2025. Então, como eu falei, AI foi o mais forte. Tivemos também ao longo aí da jornada a questão da gestão e a utilização dos dados gerados pela tecnologia, como utilizar esses dados de uma forma sustentável através da utilização de passaporte digital e de uma outras questões do mercado, como que isso pode ser personalizado pelo seu cliente de uma forma escalável e como pode ser implementada a automação que vai trazer para esse cliente uma maneira de acessar a loja física, acessar a loja digital cada vez mais de uma forma interativa e mais prazerosa para o cliente final e, claro, melhorando a eficiência operacional, melhorando as vendas e todos os outros índices que os varejistas buscam. Então, com isso, a gente tem aí um mercado bastante amplo e trazendo alguns números do que esse varejo pode ser que aconteça na América Latina, a gente tem aí um dado dizendo que 21,8% do varejo global deve crescer até 2030. Então, uma fatia desse cenário projeta-se um crescimento de 29,9%, ou seja, cerca de 30% vai acontecer dentro da América Latina. E o Brasil representa cerca de 39% do total das vendas do e-commerce. Mas as lojas físicas vão continuar aí com crescimento de 57%, e principalmente trazendo as estratégias de omnichannel que devem crescer 90% nos próximos 5 anos. Essa questão do omnichannel, foi bastante, como eu falei há pouco, enfatizada durante o momento da pandemia, na qual uma principal mudança nessa questão é você observar as vagas de estacionamento nos grandes varejistas como Walmart, Best Buy e Target. Antes, as vagas próximas às entradas das lojas, claro que tem a questão de PCD, mas elas não tinham uma exclusividade. Hoje, se você observar, é bem segregado o que eles chamam de pick-up ou de curbside, que são as pessoas que fizeram a compra pelo canal digital e estão indo na loja só para retirar, elas não querem nem entrar na loja. Você chega lá, fala que está na porta da loja, vem uma pessoa para trazer exatamente aquilo que você comprou. Então, essa mudança na disposição das vagas do estacionamento trazem uma validação para esse crescimento do número aí do omnichannel, que é a compra na qual você usa mais de um canal, o cliente faz a compra no virtual e vai fazer a retirada na loja física. Então, recapitulando, antes de a gente abrir para a questão das perguntas, personalização sim é a chave. Usar dados de AI para essas experiências vão fazer a interação entre os canais físicos e digitais. Tecnologia para impulsionar a eficiência, foi aquela parte que eu falei da interação e da mudança do conceito que a loja física é uma ilha e na qual ela pode interagir com outras lojas ou até de uma forma mais eficiente com o centro de distribuição, sem esquecer da sustentabilidade. Então, essa deve ser o motivacional da estratégia central, é uma outra tendência muito grande, da circularidade e a redução dos resíduos gerados pelo consumo. Claro que uma outra coisa que acontece, está forte e é uma grande tendência, é a atenção às novas plataformas aí que estão se reformulando. E aí temos a Shein, Temu e o TikTok Shop. Outra herança, vamos dizer assim, do consumo na pandemia é a questão das vendas por live. Então, hoje a gente tem grandes empresas da área de varejo, consumo e da área de beleza que fazem lives, dependendo do Dia das Mães, Dia dos Namorados, alguma data em específico, na qual essa live é suportada pela loja da região. Então, você tem uma maneira digital de atrair clientes personalizados, que vão ter certeza que aquele produto já está disponível para a sua loja física. Então, essa interação é mais e mais uma tendência na qual vai ser necessário a implementação da tecnologia para que você garanta que aquele estoque que você vendeu vai estar disponível. Bom, e aí tentando
trazer uma questão aí de ideias, previsibilidade e até futuro, quem sabe, para 2026, vale a pena destacar, vale a pena manter no radar e ter ideia na questão da identificação para embalagem de líquidos, mais e mais o custo, a tecnologia e a maneira de se identificar frascos e líquidos tem evoluído. Nos últimos anos era uma coisa que se falava pouco, hoje sim existem casos de aplicações, então essa é uma nova tendência. A questão dos retornáveis, e aí os retornáveis, permitindo o trocadilho, eles vão e voltam, eles foram um dos primeiros itens a serem identificados quando a RFID era muito caro lá atrás. Para ter uma ideia, quando eu comecei a trabalhar com isso em 99, um tag custava $12, então ele tinha que voltar. E hoje, cada vez mais, você tem uma maneira de identificar uma caixa, identificar um rack, identificar um ativo seu que vai para fornecedor, que vai para cliente, e garantir onde eles estão e, principalmente, quando eles vão voltar. E, por último, eu cito a questão aí da indústria de alimentos. Então, mais e mais, a tendência da identificação, na qual o principal objetivo é entender data de validade e o quão fresco é aquele produto, vai ser o que vai acontecer no futuro bem próximo. E aí temos as etiquetas para a área de micro-ondas. Inclusive, vamos fazer um lançamento aqui nos Estados Unidos na Promat, na feira que acontece em março, de uma versão sustentável de tags de micro-ondas da BioNTech. Essa é uma grande tendência na qual você vai precisar imprimir e gravar o tag no momento que você termina de fabricar o seu produto. Muda um pouco da questão do varejo, que as empresas fazem a impressão lá no começo da cadeia, geralmente na Ásia, e essa impressão e etiqueta acompanha a roupa por todo o seu ciclo de vida. Quando você fala dos QSRs, do Quick Service Restaurants, e da utilização para a área de resfriados, você vai precisar imprimir e fazer a codificação no momento da fabricação. Então, isso vai mudar o ponto de acesso, vai mudar aonde isso vai ser impresso e, com certeza, vai mudar a maneira que o mercado vê a questão da data de validade, da expiração dos produtos e, principalmente, de quão fresco ele é através da tecnologia. Bom, então, depois desse recapitulando aí, eu vou passar novamente a Carolina para a questão das perguntas. E se você quiser explorar mais, quiser saber mais dos nossos cases, por favor, acesse o QR Code, que vai fazer um link para as nossas plataformas digitais com os cases dos quais eu citei durante esse bate-papo nosso. Mais uma vez, obrigado, e eu passo para a Carolina para a gente fazer a parte de perguntas. Excelente, muito obrigada, Gino. Incrível essa aula, excelente explicação, ficou muito claro. Espero que o pessoal tenha gostado bastante. Dúvidas? Temos várias aqui, tem alguns pontos que chamaram bastante atenção do pessoal. Então, como a gente ainda tem 16 minutinhos, vamos aproveitar para passar por alguns dos pontos aqui. Então, quem ainda não enviou perguntas, pessoal, aqui no Q&A, aqui embaixo na tela do Zoom, vocês podem aí enviar suas dúvidas ou comentários. E como o Gino explicou, já até respondendo a pergunta que o Alisson enviou aqui, então, como as empresas podem entrar em contato com a BioNTech para explorar todas essas soluções tecnológicas e inovações que a gente viu aqui? Então, através desse mesmo QR Code, vocês conseguem acessar o nosso site, entrar em contato com o nosso time de vendas, e também não deixem de ficar aí acompanhando não só o nosso site, mas também as nossas redes sociais, para acompanhar todos os nossos lançamentos, como esse que o Gino comentou, a presença em próximos eventos. E a gente sempre está bem ativo compartilhando novidades com vocês. Então vamos lá para as perguntas agora. Primeiro, Gino, até fazendo um link com o que você comentou por último sobre, né, que em 99 uma tag custava $12, o Ricardo está perguntando como que está sendo o crescimento das vendas, né, o desempenho do mercado de RFID nos Estados Unidos, se o preço unitário, no caso, ele está baixando, se ele está subindo, se ele se estabilizou. Bom, falar de preço, adoção e mercado americano, a gente está falando da maior escala do mundo. Então, é um mercado que existem números que dizem 17, tem números que dizem 25, e tem números que dizem que o mercado é de 40 bilhões de tags por ano. Então, se a gente extrapola essa questão do volume, sim, houve uma queda do preço nos últimos 3 anos para cá. Tivemos algumas distorções de preço criadas pelo efeito do Covid, que era um momento de maior adoção do que disponibilidade, mas hoje eu digo que o preço estabilizou.
o tamanho do chip e o processo de fabricação hoje é bastante estável. Então, não tem mais aquele efeito que a gente tinha nos anos de 18, 19, que a cada família de chip o preço caía de uma forma mais vertiginosa. Eu vejo que há uma estabilidade e o preço unitário tem uma tendência de ficar estável no mesmo patamar na nossa avaliação nos próximos 2 anos. Perfeito. E agora, saindo um pouco dos Estados Unidos, olhando novamente para o mercado Latam, como você vê a expansão e o potencial do mercado de RFID e de IoT no Brasil, mas também na América Latina? Você acha né, relacionado a esses pontos que a gente viu aqui, do aumento do e-commerce, das vendas multicanais, que tendências você enxerga para a expansão desse mercado? Bom, separando um pouco Brasil de América Latina, vamos descendo primeiro com o mais próximo aí dos Estados Unidos, que é a questão México e região andina. Então, eu vejo que há uma grande tendência de expansão da adoção do RFID, principalmente puxada pela adoção do mercado americano. Existem os efeitos aí da adoção dos mandados do Walmart nos Estados Unidos, os quais obrigam boa parte dos fabricantes mexicanos que exportam produtos para os Estados Unidos a começarem a adoção dessa tecnologia. Se a gente tira um pouco do varejo, já que expandimos aí o mercado para a América Latina, a gente pode falar também das indústrias automotivas, que cada vez mais vem adotando a questão da rastreabilidade das suas peças e partes, e o grande número das montadoras hoje para o mercado americano ficam no México. Então há essa maior adoção e a tendência de expansão do mercado aí, região América Central e região andina. Quando a gente traz para a realidade do Brasil, dentro do que me tange do acompanhamento do mercado, uma vez que eu foco mais a minha visão para o mercado norte-americano, o mercado brasileiro tem a tendência, sim, de adoção e crescimento, há uma grande parte de expansão da tecnologia, e aí que a adoção, o mercado e os grandes varejistas vêm trazendo mais e mais os números do que isso pode trazer de benefício. Então, eu vejo que a expansão da América Latina ela está bastante ligada ao mercado entender a questão do retorno desse investimento e ver que o negócio não é só a questão do custo do tag ou de como é que você vai fazer isso, e sim o que essa solução como um todo te traz do ponto de vista do que a gente discutiu hoje. Como é que você faz uma melhor gestão do seu estoque? Quais são os custos que você consegue cortar aí? Como é que você melhora a sua questão logística? Como é que você consegue ver esses benefícios dos dados que você vai ter disponível? Então, sim, eu vejo que há uma tendência da expansão do potencial do mercado RFID, tanto no Brasil quanto na América Latina. Muito bom. Show de bola, Gino. E voltando então para o terceiro tópico que a gente citou aqui na apresentação, né, sobre DPP, então sobre o passaporte de produto digital. Esse foi um tema que chamou bastante atenção do pessoal. A gente tem várias perguntas aqui sobre DPP, então eu vou começar com o tema da rastreabilidade, que surgiu uma pergunta sobre a exigência da rastreabilidade, né, de traceability. Você acha que essa busca pode afetar o mercado de mass market, né, do mercado de bens de consumo em massa? Considerando que que no mercado de luxo isso já é real e exigido, será que as marcas populares terão capacidade para se adequar a essa tendência? Fazendo uma analogia breve da história, o código de barra, quando ele vem e tem a sua grande adoção no final da década de 90 e no começo da década de 2000, tinha essa mesma dúvida. Será que as pequenas marcas vão adotar? Como é que isso vai fazer a regulamentação? Vai todo mundo mudar a sua embalagem para ter um código de barra impresso? E hoje, muita gente que está aqui com a gente não lembra do tempo que a moça acabava com os tendões dela digitando o preço no supermercado. Hoje, essa tecnologia ela é bastante difundida e ninguém vive sem ela. O RFID teve dois momentos de tentativa de adoção, um mais forte na época de 2005, ao qual, por alguns motivos de tecnologia, preço e adoção, não foi para frente, e o principal líder que puxava isso era o Walmart. Essa tendência volta, e no mercado americano, o varejo, a utilização do RFID para controle de estoque de principalmente roupas, ele já foi, ele é a parte que é como implementada, não é como disruptiva. Então, ela foi adotada. Claro que não foi expandido para todo o mercado,
não foi expandido para todas as áreas, mas mais e mais aumenta a adoção. Então, quando a gente fala da adoção dessa escala, sim, a tecnologia está atingindo de uma forma mais eficiente a questão do produto na ponta da loja. Mas e para trás, né? E o DPP? E a rastreabilidade para um mercado de luxo, parece que isso importa de uma forma mais forte, a relação que a marca que você está consumindo tem com a sustentabilidade. E aí existem estudos que essa preocupação está vindo mais forte nas novas gerações, as quais estão preocupadas com o consumo do fast fashion, estão preocupadas com o consumo de produtos que na ponta da venda tem um menor valor agregado, mas as marcas começam a se preocupar em explicar para o seu cliente como que ela vê a sustentabilidade. Então, hoje não é uma realidade, mas eu vejo que sim, é uma tendência a expansão daí do DPP, que hoje é focado no mercado europeu, onde tem mandado com a questão da sustentabilidade, chegar no mercado de varejo, começando por alguns mercados cujo a idade do mercado consumidor é mais preocupada com a questão da sustentabilidade. Muito bom. E uma última pergunta sobre DPP, para a gente encerrar esse tópico, passar para aqui para outros temas que o pessoal trouxe. Um outro ponto também relacionado a isso que você comentou, a gente sabe que o tema do DPP ele já está bem avançado na Europa, mas como que você vê a adoção do DPP aqui no Brasil ou na América Latina? Você acha que esse é um tema que já tá bem encaminhado ou esse assunto ainda ele está meio preliminar? Né? O que que o pessoal que está aqui precisa se inteirar sobre o tema para conseguir entender os próximos passos? Há 2 anos atrás não se falava disso de uma forma forte na NRF, e mesmo não sendo uma realidade hoje, a adoção no mercado americano ela foi bastante comentada no decorrer da feira. Então, do meu ponto de vista, ela ainda está num estado embrionário. A questão do DPP não foi adotada, ela é um mandato, ela é uma exigência futura na Europa, e é necessário que tenha-se um tempo aí de adoção e uma bagagem do que isso representou para as marcas que fizeram e para as que não foram nesse caminho, de como que isso vai interferir no consumo, interferir nas vendas. Então, é um assunto ainda a ser estudado, acompanhado de perto, para conseguir entender a tendência e, claro, surfar a onda quando ela chegar aqui do outro lado do Atlântico. Perfeito, Gino. E o Sidney trouxe uma pergunta aqui sobre o custo dos chips, né? Que ele acredita que a questão do alto custo dos chips e do alto custo de investimento em equipamentos e a baixa demanda no Brasil, né? Esse é um cenário que ele tem visto. Ele pergunta se a escala de crescimento qual é a escala de crescimento estimada para a RFID para os próximos anos aqui no Brasil? Então, você acredita que o mercado ele tem potencial de crescimento aqui não só no Brasil, mas também na América Latina? Bom, a gente como um todo, o Grupo BioNTech tem sim uma crença baseada em dados da expansão da adoção do RFID, tanto no Brasil quanto na América Latina. Claro que explicar para o fabricante de chip qual é a realidade, como é que as coisas acontecem do ponto de vista fabril, importação e comercialização, principalmente tributária no Brasil, é um desafio. Mas a questão do custo hoje, principalmente quando a gente fala de um câmbio desfavorável, claro, é uma barreira a qual tem que ser enfrentada para o mercado nacional trabalhar a nossa adoção. Porém, existem outras formas, como eu mencionei, que não é olhar só para o custo do chip ou para o valor dos equipamentos, pois esses podem ser amortizados e os equipamentos de leitura eles têm um ciclo de vida bastante extenso. Então, você faz o investimento, mas ele é amortizado. E o consumo dos tags, mais e mais. Com a questão da adoção, ele vem caindo em relação ao preço dentro do próprio mercado brasileiro, mesmo com as intempéries aí da questão da importação de chip. E claro que uma das vantagens da BioNTech é ter essa fabricação nacional. Então a gente fabrica o chip no Brasil, desculpa, a gente fabrica a etiqueta no Brasil, utilizando a matéria-prima que é o chip que vem de outros países, mas com isso a gente consegue ter uma melhor eficiência da cadeia de suprimentos, uma melhor eficiência tributária desse produto fabricado no Brasil e viabilizar outros projetos que até alguns anos atrás não era possível de se implementar.
Perfeito, Gino. Então, pessoal, nós estamos quase chegando aqui no nosso tempo. Tem mais algumas outras perguntas. Eu agradeço a todo mundo. Ah, chegou uma última aqui que eu acho que faz sentido. Gino, você acha que os chips com HF e NFC na mesma tag vão crescer no mercado? Né? Tem alguma aplicação que te chamou a atenção? O HF e NFC, lê de longe e lê de perto. Essa é a grande sacada quando você consegue ter isso num chip só. Hoje temos sim aplicações tanto no mercado de luxo, no mercado principalmente americano farmacêutico, que você tem esse tipo de utilização quando você quer contar o seu inventário e quer ter uma experiência do usuário ou uma leitura próxima, sem precisar de um leitor de RFID específico, com uma única etiqueta. Então, existem sim aplicações aos quais o que a gente chama de dual chip, que é quando tem o HF e o NFC na mesma etiqueta, se faz presente e necessário. Ela é bastante difundida na Europa, no mercado de luxo, e aqui nos Estados Unidos, para o mercado de identificação de soluções hospitalares, nas quais você precisa fazer um tapping, você encostar o celular para garantir que aquele paciente é aquele e garantir também que a medicação foi aplicada de uma forma eficiente e da mesma forma controlar o estoque da farmácia. Então, cada vez mais isso é uma tendência e as aplicações aí pode ser healthcare, farmacêutica e o mercado de luxo. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai encerrar aqui a sessão. Muito obrigada a todos que participaram. A gente valoriza muito aí o tempo de vocês e o interesse também. Então, como a gente falou no início, vocês vão receber daqui a alguns dias, provavelmente ainda essa semana, a gravação do webinar. Compartilhem aí também nas redes sociais de vocês, que o link ele vai continuar disponível para quem quiser ver. Então, mandem para amigos, para conhecidos e para todo mundo que vocês acharem que esse conteúdo pode ser interessante, que pode ajudar. E não deixem de acompanhar aqui no QR Code, como o Gino falou, conhecer um pouco mais desses cases, dessas aplicações que a gente citou por aqui, acompanhar a gente também nas redes sociais. E para o pessoal que fez aí várias perguntas sobre DPP, esse é um tópico que está crescendo bastante, então também a gente tem bastante coisa para falar sobre. Então nos acompanhem, que a gente em breve volta com novidades sobre o assunto. Muito obrigada novamente. Em nome da Biontech, a gente deseja aí um excelente fim de semana, né? Já é quarta-feira para vocês todos. E é isso, pessoal. Muito obrigada, Gino, também aí pela parceria. E até Eu que breve. agradeço a oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.